Esse anime acompanha Aang, um cara que nasceu na pior classe social possível e foi condenado a um trabalho que é desprezado por todos. Avaliador. Desde pequeno, ele sempre foi tratado como lixo, humilhado e forçado a fazer o serviço sujo para guerreiros da classe alta como Zoid e Jolene. Sem outra opção, ele se tornou aventureiro tentando sobreviver nesse mundo injusto. Mas tudo começa a mudar quando ele percebe que algo está errado em uma masmorra. Ele quer fugir, mas está encurralado. Se pular agora, perde tudo. Se ficar, pode acabar morto. E é aí que sua vida dá uma reviravolta. E bom, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para não perder nenhum resumo. Nossa história começa com Aang, o nosso protagonista, que está caindo no vazio nesse momento, enquanto sua mente é consumida por arrependimentos. Ele se pergunta por que foi tão fraco durante toda a sua vida e por que nunca conseguiu ser melhor. Em meio a esse turbilhão de pensamentos, ele se entrega à aceitação de seu destino. Mas antes de entendermos como chegou a esse ponto, precisamos voltar no tempo. O Aang tá lá com um monstro, tipo um ratão gigante, e seus dois companheiros, o Zoid e a Jolene, que mandam bem na porrada e tratam ele como um capacho. O problema é que os dois são da galera aventureira, ricos e poderosos. E o Aang é da periferia, então ele que se vire para fazer o trabalho sujo. Nosso camarada é um avaliador, saca? Tipo aqueles caras que olham uma joia e falam se é verdadeira ou furada. Nesse mundo, ser avaliador é estar na pior classe social que existe. Acontece que quando uma criança nasce, a deusa da luz dá um trampo para ela, e a deusa das trevas manda as habilidades. Aí, quando a pessoa cresce e treina pra caramba, ela pode melhorar essas habilidades. Os trabalhos são divididos em 3 categorias. A classe top, tipo a dos empresários e estrategistas, a galera que manda e desmanda. Na segunda classe, a classe alta, estão os guerreiros, magos e gente que bota a mão na massa, como os dois companheiros do Aang. E por último, no fundo do poço estão as classes mais baixas. E como os trabalhos são tipo herança de família, os filhos têm que seguir os passos dos pais. O Aang, coitado, deu o azar de perder os pais quando era criança e não herdou nada. Aí ele teve que ralar e escolheu o único caminho que tinha, virar aventureiro. E é aí que ele usa a habilidade de avaliador. Ele consegue ver que o ratão é Rank F, o mais fracote de todos. Mas o dente do bicho é Rank D, então deve valer alguma coisa. O problema é que o Aang não consegue arrancar o dente sozinho, então pede ajuda para os seus passas. Só que eles não querem saber de sujar as mãos com o rato de esgoto e falam para ele parar de reclamar e fazer o trabalho dele de catador de lixo, como eles chamam. O Aang, claro, não gosta nem um pouco de ser tratado assim, mas o Zoid, para piorar, ainda dá um esculacho nele. O nosso protagonista pede desculpas e começa a trabalhar, mas não consegue parar de pensar na injustiça do mundo. Ele não consegue acreditar que, além de ter que fazer um trabalho que ninguém quer, ainda é tratado como lixo e recebe uma miséria. Mas fazer o quê, né? É a vida que ele tem. Depois de terminar, ele segue em frente e dão de cara com um monstro gigante morto. Esse pobre coitado se chama Hell Hunt e vale uma grana preta. Os dois espertinhos já ficam felizes da vida, achando que tiraram uma sorte grande, e mandam o Aang extrair tudo o que ele puder do bicho. O Aang, então, pergunta se eles não acham estranho encontrar um monstro ali, já que, segundo o guia da guilda, ele não deveria estar naquela masmorra. Mas os dois não querem saber de nada, só mandam ele calar a boca e fazer o trabalho dele. O nosso pobre rapaz então abaixa a cabeça e faz o que mandam. Ele usa a habilidade de avaliador e vê que o bicho é Rank C, assim como suas presas, que aliás são vendidas por um bom preço. Logo depois, eles percebem que tem outro monstro morto mais à frente, e os dois ficam eufóricos, porque isso significa mais dinheiro. Mas o Aang começa a ficar com o pé atrás. Ele sabe que tem algo errado, ainda mais porque o mapa indica que eles deveriam estar em um corredor. O Zoid fala que o mapa deve estar errado e que ele deveria parar de ser medroso. Mas o Aang insiste que eles deveriam vazar dali o mais rápido possível. Aí, Zoid dá um sorriso sacana e diz: beleza, quer vazar, pode ir. Mas deixa a mochila com todo o material coletado e sai sem receber um único centavo. Ah, e claro, tá expulso do grupo. Agora ferrou. Ace vem encurralado. Se perder esse trabalho, vai ser difícil achar outro. Na guilda, existem artefatos que extraem materiais de monstros, então avaliadores como eles são cada vez menos necessários. E justo agora que ele estava conseguindo se manter. Ele precisa decidir.
engole o orgulho e fica, ou arrisca tudo e foge dali. E ele sabe que se largar essa chance já era. Por isso, mesmo morrendo de medo, decide seguir os dois trastes. Mas aí, em vez de um Hellhound, eles dão de cara com um monte. Mano, tá na cara que tem algo muito errado rolando ali. E tenta avisar mais uma vez que tem alguma coisa muito perigosa rondando a área. Algo capaz de matar essa quantidade absurda de monstros sem esforço nenhum. Zoid, já de saco cheio do chororô do En, ignora completamente. Mas o protagonista vê o que tem mais à frente, ainda mais monstros e vivos. Ou seja, aqueles bichos que encontraram no caminho faziam parte de uma única matilha que está brigando por comida. Isso é perigoso demais, porque eles não têm a menor chance contra tantos monstros. A única saída é fugir. O problema? Como fazer isso? Aí o Zoid tem uma ideia de gênio, só que não. Ele fala para Jolene lançar um feitiço de paralisia no En para usar ele como isca. Assim, eles podem dar o fora sem preocupação. Nessa hora, dá até para pensar que a Jolene ia se recusar, né? Mas que nada. A mulher nem pisca e já manda o feitiço no coitado do En, sem peso na consciência. O En, claro, fica sem acreditar. Como se a vida dele já não fosse uma merda, ele ainda é traído desse jeito. Os monstros avançam para cima dele, mas a dor dos golpes acaba cancelando o feitiço. Ele tenta fugir e usa o que tem em mãos para distrair as criaturas. Só que, para piorar ainda mais, aqueles dois desgraçados trancam a saída. Mesmo assim, ele não desiste e sai procurando outra saída. Depois de tanto correr, encontra um único caminho que leva direto para um abismo. Ele tem que tomar uma decisão difícil. E é aí que voltamos para o começo da história. O cara tá acabado, triste pra caramba por ter tido uma vida desgraçada, por ter nascido com uma habilidade inútil de avaliador, por ter sido tratado feito lixo até o último segundo. Tudo porque ele não tinha força pra lutar. Sem ver outra opção, ele se joga no vazio. Afinal, melhor isso do que virar comida de monstro, né? Fim da história. Mentira. De repente, o cara acorda numa cachoeira e uma elfa aparece, dando um beijinho na testa dele pra acalmar. Ainda meio grog, En sente como se estivesse sonhando. Ele não entende nada. Pouco tempo atrás, estava no pior momento da vida. E agora, tá vivo? E mais bizarro ainda, sem nenhum ferimento, ele se vê numa árvore gigantesca, cercado por água. E claro, faz o que sabe fazer de melhor. Analisa a árvore. Quando olha para as mãos, percebe uma gota da árvore do mundo. Ao avaliar, descobre que essa gota tem poder de curar qualquer ferida e doença instantaneamente. Ele fica chocado, aí resolve analisar a própria árvore, e bam, confirma que é a mesma árvore do mundo. E nunca acreditou que essa árvore realmente existisse. Segundo as histórias antigas, ela era a fonte da mana do mundo, espalhando energia mágica pelo ar, que os corpos absorviam e transformavam. Mas diziam que a árvore do mundo tinha murchado faz tempo. A questão é, se ela morreu, como é que a mana ainda existe? Os pesquisadores tinham teorizado que poderiam existir outras árvores por aí, então mandaram um monte de gente em expedição para achar essas árvores, mas depois de explorar tudo que é canto, não acharam foi nada. Agora o En entende o motivo. A árvore estava escondida no fundo de uma masmorra esse tempo todo. Nosso garoto saca que foi a árvore que salvou ele do pior, então ele manda aquele agradecimento sincero. Mas do nada ele escuta uma risada ao longe, o que só deixa tudo mais estranho. Deixando isso pra lá, Ayn percebe que esse lugar tá tranquilo demais para uma masmorra. E agora, o que fazer? Porque convenhamos, aqueles dois traíras não vão mandar ajuda. Ele sabe que precisa se mexer antes que morra de fome. Então resolve arriscar e sair pela porta no fundo. Ele agradece a árvore mais uma vez, mas a elfa que tá por ali parece querer dizer algo, só que não tem coragem. Nosso garoto percebe que essa porta nem estava no mapa, então a guilda provavelmente nem sabe que esse lugar existe. O problema é que se nem eles conhecem, deve ter coisa muito mais sinistra esperando do outro lado. Mas ele não pode se dar ao luxo de ficar com medo. Agora, a única arma dele é uma pedra. Sim, literalmente. Mas ele está decidido a abrir caminho e dar um jeito de sair dessa. Surpreendentemente, ele anda por vários minutos e nada de monstros. Ele até fica aliviado, achando que deu sorte e que a jornada vai ser mais tranquila do que imaginava. Mas aí, zicou tudo. Do nada, ele perde uma orelha, depois alguns dedos. E só então percebe o culpado, um gremlin. O monstro Rank S, que apesar de não ser absurdamente forte, é rápido pra caramba e cruel. E tá lascado, porque esse monstrinho não pensa duas vezes antes de arrancar um pedaço dele. Mas, do nada, o Gremlin para. E para por medo. Porque, meu amigo,
um autêntico urso da morte surge e simplesmente esmaga o Gremlin como se fosse nada. Esse urso é tão apelão que pode pulverizar rochas gigantes com um só golpe. Ou seja, problema a nível extremo. Aang toma um ataque, perde a visão de um olho e já tá na beira da morte quando do nada alguém aparece para salvar ele. Ele mal consegue entender o que tá rolando. Escuta uma voz falando com ele, mas já tá todo detonado e sem forças. Quando abre os olhos de novo, surpresa. Ele tá de volta no mesmo lugar de antes, em frente à árvore do mundo. Mas o que deixa ele de boca aberta mesmo é que não tem mais nenhum ferimento. Até o olho dele tá diferente agora. E aí, bem na frente dele tá a elfa. Dessa vez ele consegue olhar direito pra ela e não evita pensar: caraca, essa mina é linda, parece ter saído direto de um conto de fadas. O Aang não consegue parar de encarar a elfa, e a tal mulher, que se chama Úrsula, já manda na lata que ele devia tomar o chá, porque foi a filha dela que fez, e seria bom ele agradecer. Mas antes de qualquer coisa, o garoto quer saber os nomes delas. Úrsula nem dá bola e insiste. Primeiro o chá, depois o papo. Depois de tomar um gole, Aang fica de cara com o sabor. A loira, que agora ele sabe que se chama Yuri, fica toda contente que ele gostou. Mas aí, Úrsula já solta um aviso. Se ele tentar qualquer gracinha com a filha dela, some do mapa na hora. Aang então pergunta se foram elas que salvaram ele. Úrsula responde que sim, mas só porque a Yuri pediu. E do nada, já manda ele se ajoelhar e agradecer de coração para Yuri. O garoto nem se incomoda e faz o que ela mandou, mas toma um tapa por ter chamado Yuri pelo nome. A loira, no entanto, não liga e impede a mãe de continuar com a bronca. Aí, Úrsula se apresenta de vez. Ela é a guardiã da árvore do mundo. Aang não entende muito bem o que isso quer dizer, então ela explica que existem 9 dessas árvores no mundo, e sempre tem alguém protegendo cada uma delas. Basicamente, ela mora ali há séculos, desde que Yuri criou raízes. Isso deixa embugado, porque Yuri é uma elfa, né? Só que Úrsula nega na hora. Yuri não é uma elfa, ela é a própria árvore do mundo. Mais especificamente, a vontade da árvore ou tipo o espírito dela. Agora tudo começa a fazer sentido pro Aang, inclusive o fato dela ser tão linda. Mas claro, toma outro golpe da Úrsula, porque não devolveram o olho dele para ele ficar encarando ela assim. De repente, aí lembra do monstro que quase fez ele de lanche. Úrsula explica que curou os ferimentos dele com gotas da árvore do mundo. Mas como essas gotas não podem restaurar olhos, usaram um pedaço da árvore para criar um olho espiritual artificial para ele. Resumindo, agora Aang tem um olho místico. Mas deixa bem claro que só fizeram isso porque Yuri pediu, já que Úrsula tem um ranço gigantesco de humanos e jamais moveria um dedo por conta própria. E pergunta então por que Yuri quis salvar ele. Ela responde que foi porque ele agradeceu de verdade. Úrsula aproveita e conta que é raríssimo alguém cair nesse abismo, mas quando acontece, Yuri sempre tenta curar as pessoas. O problema é que ninguém nunca agradece. Pelo contrário, quando descobrem que aquilo tudo é árvore do mundo, tentam arrancar folhas e galhos para levar. Então a reação do Aang foi bem diferente do que ela estava acostumada. Nosso protagonista agradece de novo e Yuri fica vermelho igual um tomate. Mas Úrsula, toda impaciente, já manda ele embora porque na cabeça dela, missão cumprida. Yuri, no entanto, diz que isso não faz sentido, já que o lugar é perigosíssimo e ele morreria rapidinho. Mas para Úrsula isso é problema dele. Yuri insiste que elas precisam fazer algo para ajudar, mas Úrsula explica que por causa do juramento dela como guardiã, ela não pode se afastar muito de Yuri. Além disso, a saída tá longe pra caramba, e para piorar, magia de teletransporte não funciona na masmorra. Isso deixa Yuri bem triste, e Úrsula, sem muita escolha, acaba cedendo. Então ela decide treinar o Aang até ele ficar forte o suficiente para sair dali por conta própria. Yuri fica toda feliz e agradece, e Aang também se anima, já que agora tem uma chance real de voltar para casa. Mas claro, Úrsula já corta o barato dele. Nem pense que vai ser fácil, porque ela vai pegar pesado e não vai aceitar a moleza. Mais tarde, já vemos os dois caminhando pela masmorra, e Aang, meio ressabiado, pergunta se ela já vai fazer ele lutar no primeiro dia. Úrsula responde na lata. Se fosse para começar com teoria, não daria tempo nem se ele vivesse até ficar velho. Então ela pede para ele olhar para frente. Aang olha de novo e não vê absolutamente nada. Úrsula dá uma bronca nele,
Lembrando que ele tem um pedaço da árvore do mundo no olho esquerdo, então deveria estar vendo melhor. Ele lembra que quando foi atacado pelo urso ficou cego e afundou na escuridão, mas ainda bem que Yuri devolveu sua visão e a luz que faltava. Agora, tudo que ele vê no mundo é graças a essa luz. De repente, sente o olho esquentar um pouco. Quando abre os olhos de novo, tudo parece mais claro e brilhante. Úrsula não perde tempo e diz que é hora do treinamento. Ela pega uma pedra e taca num Grêmio ali perto, avisando que a primeira missão dele é aprender a desviar dos ataques rápidos da criatura. Ele já acha que é impossível porque o Grêmio se move rápido demais para ele acompanhar, mas Úrsula manda ele usar a habilidade de avaliação para prever os movimentos. Ele não acredita muito que isso vá funcionar, mas não tem escolha. Quando tenta, para sua surpresa, ele realmente consegue ver os movimentos do Grêmio. O problema é que enxergar não adianta nada se ele não desviar, e logo de cara ele perde uma orelha. Úrsula levanta uma barreira de proteção e saca uma garrafa com gotas da árvore, que ela pegou emprestadas de Yuri. Ela derrama o líquido na orelha decepada de En, e logo a orelha volta ao normal. Mas ela avisa: se ele não levar o treinamento a sério, vai continuar sendo cortado. Assim que o Úrsula baixa a barreira, o Grêmio parte para cima de novo. Dessa vez, Ain já sabe para onde o bicho vai atacar e consegue se esquivar a tempo. Depois de uma semana de treino intenso, ele finalmente domina a técnica de prever os movimentos do Grêmio e se esquiva de todos os ataques. Orgulhoso, ele conta para Úrsula que conseguiu, mas, no meio da comemoração, baixa a guarda e toma um golpe nas costas. Úrsula ri bastante da dor de En, mas admite que ele fez um bom trabalho. Como prêmio, ela diz que ele passou no primeiro teste. E agora vai para a próxima fase: derrotar o Grêmio. En até tenta se animar, mas logo percebe um problema. Ele não tem uma classe de combate. Como ele vai matar um monstro Rank S assim, do nada? Úrsula já esperava essa reação. Ela até concorda que seria impossível lutar de mãos vazias, mas por isso mesmo fez uma espada especial para ele. Ela explica que não queria fazer isso, mas Yuri insistiu tanto que até arrancou um de seus próprios galhos para ajudar En. O garoto fica tocado com o sacrifício de Yuri e promete fazer bom uso da espada. Quando Úrsula desfaz a barreira, En parte para cima do Grêmio, mas a criatura desvia fácil. Úrsula debocha, dizendo que ele nunca vai acertar se balançar a espada devagar assim. En já sabe disso, então tenta outra abordagem, prevê o caminho do Grêmio e atacar no momento certo. O problema é que o bicho não é burro e simplesmente pula por cima do ataque. Percebendo que precisa de uma estratégia melhor, En muda o foco. Ao invés de só prever os ataques, ele tenta avaliar cada detalhe do golpe do Grêmio. Ele se concentra tanto que ativa uma super avaliação. Nesse instante, o Grêmio parece se mover em câmera lenta. Na verdade, os olhos de Ain estão enxergando tudo em altíssima velocidade e com extrema clareza. Com essa vantagem, En finalmente se posiciona certo e acerta a cabeça do Grêmio, derrotando seu primeiro monstro. Ele fica super feliz, mas Úrsula já corta a empolgação. Nada de comemoração, porque agora vem a parte difícil. Ela aponta para mais de uma dúzia de gremlins e diz que ele tem que derrotar todos. Cheio de confiança, En entra na luta. Depois de muito esforço, finalmente derrota os inimigos e se vira para Úrsula esperando um elogio. Mas ela só cruza os braços e diz que isso é o mínimo para alguém com um pedaço da árvore do mundo no olho. Mesmo assim, admite que ele está progredindo bem e já pode avançar para o próximo nível. Então, Úrsula solta algo inesperado. Manda En avaliar a habilidade dos gremlins e tornar essa habilidade dele. Ele não entende nada, pois a sua avaliação só serve para ver informações sobre as habilidades, não para copiá-las. Úrsula então explica que os humanos aprendem habilidades com prática constante e que, com o olho espiritual, En deveria ser capaz de não só ver as informações das habilidades, mas também absorver toda a experiência associada a elas. Aí que tá, o En podia aprender uma habilidade na hora. Ele resolve testar e avalia as skills do Grêmio. Só que, no instante que faz isso, toma uma dor de cabeça absurda, como se tivesse enfiado 1000 informações no cérebro dele de uma vez. O cara cai de joelhos, quase apagando. Mas quando a dor some, ele percebe que conseguiu a habilidade de movimentação em alta velocidade do Grêmio. Ainda sem acreditar que aprendeu uma skill tão rápido, ele resolve testar e sai correndo pelo corredor da masmorra. O problema? O cara está muito mais rápido do que antes, mas o corpo dele não está pronto para isso. Depois de alguns segundos, as fibras musculares dele simplesmente se arrebentam todas. Úrsula aparece, joga umas lágrimas de cura nele e dá aquele sermão. Se o corpo dele não aguenta essa velocidade agora, vai ter que treinar até aguentar. Então, começa o ciclo, ele corre, os músculos estouram, Úrsula cura, e isso se repete um tempão, até que o corpo dele finalmente se adapta.
Agora ele tá mais rápido, mais forte e começa a se perguntar se já tem o que precisa para enfrentar o Urso da Morte. Úrsula corta logo a empolgação e diz que ele ainda seria esmigalhado se tentasse. Ele pode até estar ágil, mas falta poder de ataque. Então ela decide que ele pode copiar uma das habilidades dela. O Aang fica empolgadão e pergunta qual habilidade ele vai ganhar. Úrsula não responde, só manda uma bola de fogo na cara dele. A habilidade dela se chama Descartar e Encantar e permite soltar magia sem perder tempo com encantamentos. O Aang fica impressionado e já quer aprender. Mas tem um detalhe. Úrsula só vai deixar ele avaliar a skill enquanto está jogando bola de fogo nele porque acha engraçado ver ele tentando fugir. Mesmo assim, ele avalia e aprende a habilidade, mas claro, toma a bola de fogo na fuça logo depois. Depois de ser curado mais uma vez, começa a treinar magia sem encantamentos. Só que tem outro problema, ele não tem uma classe voltada para magia, então a mana dele acaba num piscar de olhos. A sorte é que as lágrimas de cura restauram a mana dele também. E com o tempo, a reserva de energia mágica dele começa a aumentar. Depois de meia lua treinando, Aang finalmente consegue soltar magias de nível intermediário e já manda mais de 1000 bolas de fogo de uma vez. Agora, com todas as novas habilidades e a avaliação dele no máximo, Úrsula acha que ele está pronto para encarar outro Urso da Morte. Para ser sincero, Aang tá meio nervoso, mas Úrsula garante que se ele usar tudo o que aprendeu, vai dar conta tranquilo. O confronto começa. O Urso da Morte vem para cima, tentando acertar Aang com as garras, mas ele prevê o ataque e, antes de ser atingido, lança um feitiço de corte de asa a queima-roupa. O golpe causa um dano absurdo, mas não mata o urso. Então, sem perder tempo, ele começa a bombardear o bicho com bolas de fogo, uma atrás da outra, até que finalmente o monstro cai morto. A luta foi tão fácil que Aang até se pergunta se o urso sempre foi fraco assim, mas a verdade é que ele ficou forte pra caramba. Agora que o Urso da Morte bateu as botas, Aang sente uma dor de cabeça dos infernos. Úrsula olha pra ele e solta logo a real. Agora ele já tá forte o suficiente para sair da masmorra sozinho. Mas, peraí, antes de deixar ele embora, Úrsula tem um presente pra ele. Mas já manda avisar. Só tá fazendo isso porque a Yuri insistiu. O presente? Um novo olho espiritual, feito com o que sobrou do núcleo da árvore Adril. Aang fica meio sem jeito, achando que não merece um presente tão top. Mas antes que consiga terminar a frase, Úrsula já tá gritando na cara dele. Diz que isso não é presente coisa nenhuma, é só um empréstimo. Ela enfeitiçou o núcleo de um jeito que se Aang morrer, ele volta automaticamente para ela. Sem muita escolha, Aang aceita. Se senta e deixa a Úrsula começar o implante. No fim do processo, ele pisca algumas vezes, mas não sente diferença nenhuma. Úrsula, com a paciência de quem já esperava isso, explica que o corpo dele precisa se acostumar com um novo olho. Ele não vai conseguir usar os poderes do olho do Deus Espírito de cara, vai ter que esperar um tempo. Mesmo assim, Aang já tá felizão e vai agradecer a Yuri, só que ela sumiu. Antes que ele comece a surtar, Yuri reaparece, do nada. Ela explica que estava dentro do olho dele. Agora que Aang carrega o núcleo da árvore do mundo, ele meio que virou uma miniatura da própria árvore, o que significa que Yuri pode entrar e sair do olho dele sempre que quiser. E não para por aí, ela promete que vai ser útil, ajudando a curar ele sempre que precisar. Aang acha isso muito da hora, mas fica meio preocupado. Úrsula tá realmente de boa com isso? A resposta vem na forma de um chute na cara. Depois de ver o coitado voando uns 3 metros, Úrsula admite que na real não confia nele nem um pouco. Mas também sabe que a Yuri nunca viu nada do mundo lá fora e nunca teve amigos. Ela passou a vida inteira trancada na masmorra. E por mais que Úrsula odeie a ideia, ela reconhece que Aang é um cara de bom coração. Honrado com a confiança, Aang jura que vai proteger Yuri com a vida. Úrsula, satisfeita, decide dar mais um presente antes dele partir. Ela pede para ele estender a mão e encanta ela com magia, explicando que agora ele tem um feitiço de armazenamento infinito. Ou seja, pode guardar qualquer coisa sem limite. Para testar, Úrsula dá para ele uma espada espiritual que ela mesma fez. Mas antes que ele possa guardar a espada, ela meteu uma faca no olho dele de novo. Aang se joga no chão gritando de dor, enquanto Yuri corre para curar ele. Mas Úrsula ainda não acabou. Antes mesmo do olho dele sarar, ela faz ele engolir uma pedra filosofal. Confuso e meio traumatizado, Aang pergunta que porra foi essa. Úrsula explica que a pedra filosofal criou um vínculo permanente entre os dois. Agora, ela pode ver tudo o que ele vê.
E só para deixar o clima ainda mais constrangedor, Úrsula avisa: nem pense em fazer nada impróprio com a Yuri, moleque. Hein, fica desconfortável pra cacete, mas decide focar no que importa: sair da masmorra. Antes de ir, ele pergunta para Yuri se tem algo que ela quer fazer quando chegarem na superfície. Yuri pensa por um momento e responde: quer encontrar a família dela. Em arregala os olhos. Família? Ele achava que Úrsula era a única parente dela. Úrsula então explica: no começo existia apenas uma única árvore do mundo, mas em algum momento os núcleos foram divididos e escondidos em diferentes masmorras. Yuri não vê seus irmãos há anos, porque eles ficaram presos nesses lugares. E entende na hora e faz uma promessa: vai viajar o mundo com ela e ajudar a encontrar os outros espíritos da árvore do mundo. Mas antes disso, eles precisam sair dessa masmorra. E segue pelo caminho até dar de cara com a bifurcação. Ele não sabe para onde ir, mas de repente, ouve a voz de Úrsula na cabeça dele: vai pela esquerda, idiota. Parece que o olho dela ainda está funcionando, porque setas aparecem do chão, indicando o caminho certo. Mas, antes que possa avançar, uma víbora gigante de Rank S aparece na frente dele. Sem hesitar, Ayn parte pra porrada. Alguns minutos depois, ele vence com facilidade. Orgulhoso, ele comemora: caralho, tô ficando forte mesmo, hein? Mas antes que a vitória suba a cabeça, Úrsula avisa que usou um olho espiritual para avaliar as habilidades da víbora. Aang se prepara mentalmente para aquela dor de cabeça dos infernos. Só que a dor nunca vem. Yuri já curou ele antes da dor começar. Isso significa que ele não vai mais precisar sofrer dores de cabeça ao roubar habilidades. Aang abre um sorriso. Agora sim, as coisas vão ficar interessantes. Aang agradece a Yuri por toda a ajuda e finalmente chega numa porta com uma aparência bem sinistra. Úrsula explica que ali é onde ele vai encontrar o chefe da masmorra. Esses bichos são praticamente seres vivos que se alimentam dos humanos que morrem lá dentro. Por isso, sempre tem um núcleo de masmorra e um chefão protegendo ele. A única forma de Aang sair dali é derrotando esse chefe e destruindo o núcleo. Mas aí bate a dúvida: será que ele tem o necessário para isso? Derrotar um monstro de Rank S já é tenso, mas um chefe de masmorra supostamente é várias vezes mais forte que qualquer coisa que ele enfrentou até agora. Mesmo assim, ele não pensa em recuar. Não é mais aquele fraco que fugia da morte sem poder fazer nada. Então ele abre as portas e lá está o núcleo da masmorra do outro lado da sala. Só que quando ele e Yuri começam a andar até lá, um círculo de invocação no chão brilha e um golem gigante surge bem na frente deles. A luta vai ser tensa. Aang pede para Yuri voltar pro olho dele para não se machucar e parte para cima do golem. Ele desvia do primeiro soco usando sua habilidade de aumento de velocidade, mas percebe que não vai conseguir fugir do segundo. Em vez de tentar evitar, ele se prepara para tancar usando sua força sobre-humana. Quando toca o golem, ativa a habilidade de veneno que pegou da víbora e começa a dissolver uma parte do braço do monstro. O veneno causa um bom estrago, mas não é suficiente para acabar com o golem. Então, Úrsula dá permissão especial para Aang usar um feitiço supremo que ela ensinou. Agora ele tem mana suficiente para isso, e mesmo que desmaie, Yuri pode curá-lo rapidinho, então não tem problema. Sem muitas opções, Aang decide usar o feitiço supremo e dispara uma esfera gigante de pura energia no golem. O impacto é absurdo, e quando a explosão some, praticamente não sobra nada do monstro. Surpreendentemente, Aang nem desmaia. Yuri sai do olho dele para recarregar a mana que ele gastou e o parabeniza por ter derrotado o golem. Mas Aang sabe que não teria conseguido sem ela e agradece. Yuri fica super feliz com isso, mas Úrsula já se irrita com o jeito que Yuri tá toda animada com ele. Sem paciência, Úrsula manda Aang se apressar e avaliar as habilidades do golem. Ele obedece e quando termina, ela diz que tem mais uma coisa que ele precisa analisar. Ela manda ele ir até o núcleo da masmorra e quando ele chega lá, do nada, Úrsula aparece do lado dele. Isso deixa Aang chocado, porque ele achava que ela não podia sair da árvore do mundo. Mas Úrsula explica: como o núcleo inteiro da árvore está no olho dele, o corpo dele agora é basicamente a árvore do mundo. Isso significa que ela pode se teletransportar dentro de uma certa área ao redor dele. Além disso, esse núcleo da masmorra funciona parecido com um núcleo espiritual. Então ela pode usar para aprimorar o olho do Deus Espírito de Aang, se ele quiser. Óbvio que Aang aceita. Úrsula pega o núcleo e o coloca no olho dele, elevando-o para o nível 2.
Ela explica que ele pode melhorar ainda mais o olho conquistando outras masmorras e absorvendo os núcleos delas. Depois disso, os três saem da sala do chefe, e a porta se fecha atrás deles, impedindo qualquer volta. Úrsula supõe que isso aconteceu porque eles derrotaram o chefe e pegaram o núcleo, então a masmorra está se selando para se recuperar. O buraco por onde Aang caiu também deve estar fechado agora, o que é ótimo, já que nenhum humano vai mais tropeçar na árvore do mundo por acidente. Com isso, Úrsula não precisa mais ficar protegendo o corpo da árvore de Yuri, e os três estão livres para se aventurar por aí. Enquanto isso, na cidade, Zoid está lá contando para todo mundo sobre a tragédia da masmorra e como ele quase foi devorado por cães infernais. Ele jura que só conseguiu escapar porque Aang se sacrificou e ficou para trás para distrair os bichos. Pura mentira. Mas como Zoid tem certeza de que Aang morreu, ele acha que ninguém nunca vai descobrir a farsa. Só que, um segundo depois, Aang aparece bem atrás dele, ouvindo toda a história. Então tá lá o Aang pra desmascarar o Zoid na frente de todo mundo. Ele mete a real pra galera, contando que o Zoid e a Jolene paralisaram ele e deixaram pra morrer nas garras dos cães infernais. O povo do bar fica puto da vida, porque até então estavam com pena do Zoid, achando que ele era uma vítima. Mas na real, o cara tentou matar um companheiro só pra salvar a própria pele. A indignação é tanta que começam a jogar coisas nele, e a treta quase vira um linchamento. Mas ainda não basta. Ele ainda tá bolado com o que o Zoid fez. Mas, no fim das contas, se não fosse por isso, ele nunca teria conhecido a Yuri e a Úrsula. Então, ironicamente, ele até sente um pouco de gratidão pela escrotidão do Zoid. Com isso resolvido, Aang finalmente pode seguir em frente. Depois disso, eles partem para uma masmorra no meio de um pântano perto da capital. Depois de limpar tudo, Úrsula usa o núcleo da masmorra para dar aquele up no olho do espírito de Aang. Com essa nova melhoria, ele agora consegue ler qualquer tipo de escrita. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo um pouco decepcionado, já que esperava encontrar outra árvore do mundo. Úrsula explica que essas árvores foram muito bem escondidas, e que encontrá-las não vai ser nada fácil. E pede desculpas para Yuri, já que pode demorar mais do que ele pensava para ela reencontrar a família. Mas ela nem liga. Na real, tá curtindo demais a aventura. No meio dessa conversa, do nada, eles escutam um grito feminino. Sem pensar duas vezes, Aang sai correndo para ajudar. Quando chegam lá, veem que uma carruagem está sendo atacada por monstros. Aang resolve tudo rapidinho, detonando os bichos, enquanto Yuri se concentra em curar os guardas feridos. Quando Aang se aproxima da garota na carruagem para ver se ela tá bem, ela olha para ele e pensa: "Meu Deus, esse cara é lindo." Sem nem hesitar, ela se joga nos braços dele e o chama de herói. Aang, que não tá acostumado com esse tipo de coisa, fica completamente sem reação e pede ajuda pro primeiro cara que vê. Mas Jasper, que é só o chefão de uma companhia mercante, não pode fazer nada. Afinal, quem se jogou nele foi ninguém menos que a princesa Cláudia. Como forma de agradecimento, Cláudia insiste para que Aang e os outros vão até a mansão dela. Quando chegam lá, ela diz que, apesar de ser a terceira princesa do reino, não curte formalidades. Dito isso, ela já pula para dar outro abraço no Aang. Mas antes que consiga, Yuri se mete no meio e impede a aproximação. Cláudia, sem entender nada, pergunta por que a Yuri tá tão na defensiva. E, sem pensar, Yuri solta: "Porque eu sou a esposa dele." A câmera foca no rosto do Aang, que tá com aquela clássica expressão de alguém que acabou de descobrir que casou sem saber. Mas Cláudia não se dá por vencida e diz que não vê problema nenhum em ser a segunda esposa dele. Enquanto as duas começam uma discussão meio bizarra sobre quem tem mais direito ao Aang, Jasper se aproxima e diz que tem algo importante para falar com ele. Aang, já exausto dessas tretas, pergunta o que é. Jasper então solta: "Quero me casar com você." Agora é oficial. Esse é o terceiro pedido de casamento que Aang recebe no mesmo dia. Antes que ele possa responder, Jasper pede para ele descer até o porão porque tem algo que precisa mostrar. Jasper, sendo um dos mercadores mais poderosos do reino, leva todos até sua coleção particular de joias e explica que dedicou a vida a colecionar as mais belas preciosidades do mundo. Mas, naquele dia, ele encontrou a mais preciosa de todas, os olhos de Aang. Ele revela que pesquisou bastante sobre núcleos espirituais e percebeu que o olho do espírito de Aang é um deles. Foi amor à primeira vista. E agora Jasper quer casar com Aang só para poder olhar nos olhos dele pelo resto da vida.
Inicialmente, Aang pensa em recusar na hora, mas Úrsula o puxa de lado e sugere que ele pense melhor, porque Jasper pode ter informações valiosas sobre outros núcleos espirituais. Além disso, ele é absurdamente rico. Casar com ele daria a Aang acesso a todos os recursos de um dos mercadores mais influentes do reino. Mas Aang não é do tipo que se aproveita das pessoas, então ele pergunta: e se a gente só fosse amigos? Jasper aceita, pelo menos por enquanto. Aproveitando a deixa, Aang pergunta se Jasper sabe alguma coisa sobre outros núcleos espirituais. Jasper confirma que sim, mas explica que as localizações são extremamente perigosas. Ele não conseguiu investigar por conta própria, mas com alguém como Aang, essas dificuldades podem ser resolvidas rapidinho. Yuri, Aang e Úrsula vão até uma masmorra secreta que o Jasper contou para eles, torcendo para encontrar as irmãs da Yuri por lá. Aang entra sozinho na masmorra e logo dá de cara com um beco sem saída. Aí a Úrsula manda real. Tem um feitiço de teletransporte na parede, é só tocar nela que ativa. Assim que ele encosta, puf! O cara aparece no meio de uma floresta gigantesca. Ele fica de cara, tipo, como assim tem uma floresta dentro de uma masmorra? Úrsula saca na hora que é uma ilusão poderosa alterando o visual do lugar. Aang liga os pontos e pensa: só uma árvore do mundo seria forte o bastante para fazer um bagulho desses. Mas antes que ele possa pensar mais nisso, uma voz surge do nada. Yuri reconhece na hora. É a Pina, a irmã travessa dela. E já mandam: e aí, sumida? Toda animada. Diz que tá feliz de ver a Yuri de novo e pede para encontrar ela no fim da masmorra. Aang já fica pistola. Peraí, a gente veio até aqui só pra te achar. Tu podia muito bem usar teletransporte e levar a gente direto pro seu esconderijo. Mas Pina dá risada e diz que não pode. Então, eles vão ter que atravessar a floresta a pé. Yuri já se adianta, pronta para seguir viagem, mas Pina corta. Que nada, irmã, senta aí, deixa teu namorado fazer o trabalho pesado. Yuri fica vermelha na hora, e Aang também. Ele tenta cortar o papo. Entra de volta no meu olho. Essa floresta pode ser perigosa. Eu atravesso rapidinho sozinho. Mas Pina zoa a confiança dele. Ah, é? Pois eu espalhei centenas de armadilhas cabulosas e botei uns monstros sinistros aí. Boa sorte, campeão. Aang só dá um sorrisinho de canto. É o que a gente vai ver. Com o Úrsula ajudando na análise, ele usa o olho direito para mapear as armadilhas e escapar de todas sem suar. Ele corta caminho pela floresta numa velocidade absurda, deixando Pina completamente frustrada. Pô, pelo menos finge que tá difícil. Eu me matei planejando essas armadilhas. Ela reclama. Yuri ri e comenta. A Pina sempre curtiu inventar coisas para entreter os outros, mas Aang já retruca. Entretenimento que pode matar alguém não é entretenimento não. Pina só dá de ombros. Relaxa. Eu sempre expulso a galera antes que as coisas fiquem realmente perigosas. Do nada, ela solta um alerta. Ó, tá chegando um monstro cabuloso. Sério, melhor desistir enquanto dá tempo. E só dá um risinho. Nem a pau, eu vou até o fim para deixar a Yuri feliz. E é nessa que o monstro planta nível S aparece na frente dele. O bicho já chega mandando um pólen sonífero, mas Aang tem resistência total contra status negativos. Nem bocejar, ele boceja. Pina fica ainda mais irritada. Sem perder tempo, ele invoca a espada e resolve o problema com um único golpe. Depois, avalia o monstro e descobre que ele tem uma habilidade bem útil. Pode gerar sementes de qualquer planta. Interessante, ele pensa. De repente, algo acerta a cabeça dele. Ele se liga que não está conseguindo detectar quem atacou. Úrsula explica. É a habilidade de furtividade. Mas Pina fica de boca aberta. Como assim ele ainda está de pé depois de levar um golpe na cabeça? Aang só dá uma risada. Simples, eu tenho anulação de ataque surpresa. Esse tipo de golpe nem faz cócegas em mim. Pina, cada vez mais frustrada, só consegue resmungar. Para piorar, a Úrsula já saca de onde estão vindo os ataques, e o Aang mete uma magia gravitacional sinistra para esmagar os bichos na hora. As formigas furtivas aparecem depois de morrerem, e ele já usa sua habilidade de avaliação para copiar tanto a furtividade delas quanto aquele puro explosivo insano. A Pina começa a chorar porque nada tá funcionando contra o cara, mas rapidinho se anima de novo e manda 2 monstrões de nível S pra cima dele ao mesmo tempo. Só que o Aang, com aquela super velocidade absurda, mata os 2 num único golpe. Quando a Pina descobre que ele é só um avaliador e mesmo assim é esse monstro em combate, ela simplesmente desiste. Enquanto isso, lá na guilda, o Zoid tá no fundo do poço.
Ninguém quer papo com ele, e até a Jolene começa a fingir que é vítima, dizendo que ele a forçou a paralisar o En. Os puxa-saco da guilda caem nessa e chutam o Zoid pra fora, dizendo que ninguém nunca mais vai formar grupo com ele. Putz, da vida? O cara culpa o En por ter sobrevivido, achando que se ele tivesse morrido quieto, nada disso teria acontecido. Determinado a limpar sua reputação, Zoid aceita uma missão suicida, caçar um monstro de rank S na mesma masmorra que leva para o esconderijo da Pina. Mas sem querer ele mete a mão num feitiço de teletransporte e se vê numa floresta bizarra. Ele decide caçar uns monstros fortes, mas no primeiro passo já cai numa armadilha braba. Quando tá prestes a ser espetado pelos espinhos lá embaixo, do nada ele é teletransportado de volta para a masmorra. A voz da Pina ecoa, dizendo que não vai deixar ele morrer ali e que pode tentar quantas vezes quiser. O Zoid vê isso como uma chance de se fortalecer e reconquistar sua honra. Então ele entra na masmorra várias e várias vezes, se ferrando nas armadilhas, mas se recusando a desistir. Eventualmente ele dá de cara com um crocodilo gigante e na ganância por glória parte para cima do bicho. Só que a diferença de força é brutal, o monstro manda ele voando com um golpe só. A Pina avisa que ele devia desistir e oferece teletransportá-lo para fora, mas ele nega. O crocodilo pisa no braço ferido dele e dá aquela esmagada cruel, arrancando um grito de dor. Quando o bicho se prepara para dar o golpe final, Zoid já aceita que vai morrer. Só que do nada, o En surge e detona o crocodilo com um golpe só. Zoid, no chão, só consegue ver as costas do cara e já pensa que deve ser um aventureiro lendário, com uma classe absurdamente rara. Mas aí ele percebe quem é e fica sem palavras. Que porra tu tá fazendo aqui? Como um catador de lixo que nem tu derrotou um monstro desse nível com um único golpe. En dá um sorrisinho e responde de boa. Só tava me aquecendo. Ele vê os ferimentos do Zoid e chama a Yuri para ajudar. Ela derrama uma água sagrada nele, curando tudo na hora. O Zoid fica ainda mais confuso. Mas antes de conseguir soltar outra pergunta, o En já mete uma magia do sono nele e pede para Pina teleportar o cara para fora da masmorra. Depois disso, En continua sua exploração em alta velocidade e chega na sala do chefe. Pina avisa que está esperando do outro lado, mas ele fica tenso. Se derrotar o chefe, será que o caminho para a árvore do mundo vai fechar para sempre? Mas Úrsula já manda real. Isso não vai rolar enquanto o núcleo da masmorra estiver de pé. Assim que pisa na sala do chefe, En dá de cara com uma floresta inteira lá dentro. Do nada, o chão começa a tremer sinistramente. E ele se joga pro alto rapidão. Lá de cima, ele vê uma tartaruga gigante saindo do solo. O coração dele quase para na hora. Mas Úrsula já solta um "Deixa de ser frouxo!". En mete umas bolas de fogo na tartaruga, mas parece que ele tá atacando pedrinha, porque não faz nem cócegas. De repente, o bicho dispara um jato de água sinistro contra ele. Só que En usa sua super avaliação para desacelerar o tempo e rebate o ataque com a habilidade Parry. Mas tem um porém. O próprio jato d'água também não machuca a tartaruga nem um pouco. Aí ele saca o truque. Sem pensar duas vezes, anda para debaixo da tartaruga e simplesmente fica lá esperando ser esmagado. Mas nada acontece. Pronto, tá confirmado. A tartaruga gigante é só uma baita ilusão. Ele usa uma skill para desfazer a magia, e a real aparece. O chefão da masmorra não passa de uma mini tartaruguinha fofa. Úrsula fica boquiaberta porque nem ela conseguiu ver através da ilusão. En pega a tartaruguinha e avalia ela. Aí vem o choque. A bichinha é descendente de uma das 4 bestas míticas da criação. Úrsula quase surta com a descoberta, porque essas feras são praticamente tão poderosas quanto a própria árvore do mundo original. En vira pra Pina e solta um "Peraí, eu preciso mesmo derrotar essa coisinha fofa para completar o desafio?". Tecnicamente, ele já venceu, né? Pina confirma que sim, mas quando olha nos olhinhos brilhantes da tartaruguinha, não aguenta e cede. Ela libera a passagem para eles seguirem adiante sem precisar matar a pequena guardiã. Quando finalmente chegam no destino, rola um reencontro emocionante entre Pina e Yuri. Mas Pina já chega com um papo reto. Pergunta se Yuri quer ir embora com ela, porque já cansou de viver presa na masmorra. En nem discute, afinal, mais uma integrante no time significa mais poder para o seu olho espiritual esquerdo. Sem hesitar, ele topa. Do nada, a tartaruguinha desce do ombro dele e se transforma numa garota. Ela se apresenta como Kurohime, guardiã de Pina e filha da besta divina Genu. En quase engasga com essa informação, mas quem realmente perde a linha é Úrsula.
Na hora, ela muda de postura e começa a falar com Kurohime igual uma professora brava. Ei não entende nada até que Úrsula explica. Se ele quer levar Pina embora, tem que pedir permissão para Kurohime. Sem escolha, ele se ajoelha e faz o pedido. Kurohime dá risada e aceita de boa. Como prova da aprovação dela, entrega para En uma pedra do sábio e ainda avisa que também quer explorar o mundo com eles. Depois disso, Úrsula processa o núcleo espiritual de Pina e transfere para dentro do olho espiritual de En, bufando o nível dele. Ele fica feliz com o power-up, mas mais ainda ao ver Yuri sorrindo ao lado da irmã. Agora só faltam 6 irmãs, e En está mais do que decidido a reunir todas elas. Mais tarde, Jasper leva o En até a Guilda dos Aventureiros porque ele quer vender os espólios que conseguiu na masmorra. Ter o Jasper por perto vai facilitar tudo, né? Todo mundo já sabe que Jasper é um comerciante riquíssimo, mas ninguém faz ideia de quem En é. Chegando lá, Jasper já chega botando banca e avisa para a recepcionista que En tá ali para vender os itens. Mas antes mesmo de ela falar alguma coisa, ele já solta que quer comprar tudo. A recepcionista até fica feliz de ajudar. Mas quando pede o cartão da guilda do En e vê que ele é só um avaliador de rank F, a cara dela muda na hora. Ela começa a tratar ele mal e fala na lata que duvida que um rank F tenha derrotado qualquer monstro decente. Os outros aventureiros que estão por ali começam a tirar sarro também. Mas Jasper nem liga e só manda En mostrar logo os itens. En abre o armazenamento e pá! Solta uma pilha absurda de partes de monstros de rank S. Mas ao invés de ficarem impressionados, os aventureiros só acham que ele roubou tudo de alguém. Isso era exatamente o que ele queria evitar, porque sempre menosprezam ele por ser um avaliador de rank baixo. Só que no meio daquela galera tem uma pessoa que não pensa igual aos outros. A mestra da guilda, Megan, sai do escritório e dá um sermão na galera, mandando todo mundo calar a boca. A recepcionista, então, usa um dispositivo para avaliar os itens e descobre que tudo é genuíno. Jasper ainda reforça, dizendo que viu com os próprios olhos o que En fez. A recepcionista percebe que pisou na bola e pede desculpas. Megan também se desculpa e fala que vai dar um puxão de orelha nela depois. Ela diz que mesmo que a classe de alguém seja definida no nascimento, é bom ver que existem pessoas como En que não se deixam limitar por isso. En fica grato por encontrar alguém que não julga ele pela classe. Megan passa a gostar dele e diz que tem certeza de que vão se encontrar de novo. Mas por agora ela precisa voltar ao trabalho. Então a recepcionista pede para ele esperar na sala enquanto processa os itens. Só que En ainda tem um monte de coisa para vender, já que limpou uma masmorra secreta sozinho. Quando a galera ouve isso, todo mundo que zoou ele tenta se aproximar para perguntar mais. Mas En odeia essa tensão toda e simplesmente dá no pé. Mais tarde ele decide relaxar um pouco e vai tomar um banho para aliviar o estresse. Só que no meio do descanso do nada, Yuri aparece do lado dele na banheira. Ele demora um segundo para processar. Mas quando percebe que ela tá ali pela dona, ele entra em pânico total e nada para longe desesperado. Yuri, por outro lado, não entende qual é a do En, já que eles sempre estão juntos. E antes que ele possa reagir, Pina também aparece e começa a tirar onda, dizendo que ele foi dominado pela luxúria ao ver o corpo da Yuri. En nega com todas as forças, até porque Yuri e Pina nem deviam estar ali, já que aquele é o banho masculino. Mas Pina dá de ombros e lembra que elas são espíritos, então não precisam seguir as regras humanas. Ela ainda provoca perguntando se ele tá todo envergonhado porque tá tendo pensamentos pervertidos sobre Yuri. En, desesperada para provar que não tá pensando besteira, tenta manter contato visual com Yuri. Mas aí seus olhos do nada dão aquela desviada para os atributos dela. E pronto, a mente dele dá tela azul. É nesse momento que Úrsula aparece e flagra a cena. E claro, não gosta nem um pouco de ver En encarando a Yuri daquele jeito. Ela já manda real que se ele ousar tocar nela, vai torrar ele com magia. Yuri tenta acalmar a situação e fala que não se incomodou. Mas isso só faz Úrsula suspeitar que os dois já fizeram alguma coisa antes. E como ela não quer saber de conversa, já começa a preparar um ataque. Yuri entra em pânico e grita pro En correr porque Úrsula não tá brincando. Enquanto isso, Pina só fica de canto assistindo a bagunça e se divertindo com a confusão. Quando a treta finalmente se acalma, En sai do banho e se joga na mesa, só para evitar mais uma tentativa da Úrsula de mandar ele pro além.
Kurohime tá lá também, mas felizmente tá de boa, então ele consegue só trocar uma ideia tranquilo. Ela comenta como é legal ver todo mundo animado, principalmente a Pina, que parece estar se divertindo mais que nunca. Para Kurohime, a Pina é tipo uma filha, já que como guardiã, foi ela que criou o núcleo espiritual da Pina, que com o tempo acabou desenvolvendo sua própria personalidade. Além da Yuri e da Pina, deveriam existir mais 6 por aí, mas Kurohime corrige ele e fala que na real são 7. En fica confuso, já que tinha ouvido que a primeira árvore Yggdrasil tinha secado faz anos. Só que Kurohime explica que o primeiro núcleo espiritual da árvore Echidna ainda existe, só que ninguém sabe onde está. O mesmo vale para os outros espíritos da árvore. En saca que encontrar eles vai ser complicado, mas isso não significa que ele vai desistir. No fim das contas, o objetivo dele é deixar a Yuri feliz e reunir ela com a família. No dia seguinte, Megan aparece na mansão do Jasper procurando pelo En, dizendo que tem um pedido especial para ele. Ele estranha e pergunta por que ela quer logo ele, sendo que podia ter chamado qualquer outro aventureiro da guilda. Mas Megan explica que essa missão é algo que só ele pode realizar. Ela pergunta se ele já ouviu falar no Behemoth, mas ele nunca ouviu falar desse bicho. Então Megan explica. Se trata de um dos dragões lendários que foi invocado pelo senhor demônio Mikarin. Depois que Mikarin foi selado, o dragão sumiu, mas agora reapareceu e por algum motivo só tá atacando comerciantes que passam pela região. Por isso, Megan tá ali para dar oficialmente uma missão de nível SS pro En, derrotar o Behemoth. O bagulho é extremamente perigoso e pode custar a vida dele, então Megan deixaria ele recusar se quisesse. Mas antes mesmo dela terminar de falar, En já aceita o desafio. Ele parte direto para o deserto, onde o Behemoth foi visto pela última vez. Úrsula localiza a criatura usando a habilidade de avaliação dela e descobre exatamente onde está o bicho. Mas antes de En atacar, ela avisa que o Behemoth pode absorver magia e também é capaz de usar o ar para lançar ataques que cortam até o próprio espaço. En leva o aviso a sério e percebe que por conta dessa habilidade de absorção, vai ter que confiar só na espada. Mas antes de partir para a porrada, ele precisa primeiro chamar a atenção do monstro, que está dormindo nas profundezas da areia. Então, ele decide usar um ataque sinistro para destruir uma grande parte do solo e obrigar o Behemoth a emergir. O dragão, agora acordado, fica pé da vida por ter sido incomodado. Durante toda a sua longa vida, Behemoth nunca perdeu uma luta. Criado pessoalmente pelo Senhor Demônio para ser extremamente forte, ele já destruiu exércitos inteiros e nunca foi derrotado nenhuma vez. No fim, ele se cansou de lutar porque nunca encontrou um oponente digno. En pode não parecer nada impressionante, mas o Behemoth reconhece que ele tem um poder mágico sinistro. Só que, como magia não funciona contra ele, o dragão não tá nem aí. Behemoth pergunta quem diabos En pensa que é para desafiar ele. En responde com um sorriso de canto. Só um cara normal que veio aqui para te matar. Behemoth acha que só pode ser piada. Como um humano comum teria a menor chance contra ele. Mas En parece muito confiante, e isso deixa o dragão curioso. Então Behemoth decide brincar um pouco. Ele se gaba, dizendo que foi criado pelo Senhor Demônio para ser a criatura mais poderosa de todas. Mas En dá de ombros e responde, se você é o melhor que ele conseguiu fazer, então esse tal de Senhor Demônio não devia ser grande coisa. Behemoth fica furioso com o deboche e dispara várias rajadas de energia contra ele. Mas En é rápido e desvia de todas. O dragão, então, lembra que está no território dele, a areia. Ele pisa no chão e cria uma armadilha de areia ao redor do En, mas En ativa sua habilidade de aceleração e se move rápido o suficiente para escapar e se aproximar do Behemoth. Quando chega perto o bastante, En desfere um golpe rápido e corta um dos braços do dragão. Behemoth finalmente percebe que En pode ser uma ameaça real e decide mudar de tática. Sem perder tempo, ele mergulha de volta na areia, onde se torna completamente indetectável. Quando a areia finalmente para de se mexer, En não faz ideia de onde o próximo ataque vai vir. Ele abaixa a guarda por um segundo e do nada Behemoth salta debaixo dele e engole ele inteiro. O dragão já tá se achando o rei da parada, achando que acabou com o humano que teve a audácia de desafiá-lo, mas comemorou cedo demais. No instante seguinte, a cara do Behemoth simplesmente explode. Ele nem entende o que rolou, só sabe que vacilou feio ao subestimar En.
Mas ao invés de ficar puto, ele até reconhece que o cara foi um adversário digno. Antes de dar o último suspiro, Behemoth pergunta como diabos Aang conseguiu vencê-lo. Aang dá um sorrisinho e explica. A absorção de magia do dragão só funcionava do lado de fora do corpo dele, então ele simplesmente ativou um feitiço de alto nível dentro da boca do monstro. Behemoth ainda tenta entender como Aang não se matou junto, e ele só responde de boa. Eu só fiz uma barreira para me proteger, simples assim. Nesse momento, Behemoth percebe que ficou arrogante demais depois de tanto tempo sem desafios de verdade. Enquanto sua vida vai se esvaindo, ele aceita a derrota sem arrependimentos. Aang sente um pouco de pena dele. No fim das contas, o bicho só matou porque foi criado para isso. Mas isso não muda o fato de que fez muita gente sofrer. Deixar ele viver não era uma opção. Úrsula chega correndo, querendo que Aang cheque os status dele depois dessa luta insana. Com a batalha terminada, todo mundo se aproxima para comemorar a vitória. Assim que Aang volta para a cidade, recebe um chamado direto do Palácio Real. Alguma coisa grande está rolando. Enquanto espera, a princesa Parse aparece e já chega pedindo desculpas por não visitá-lo mais vezes, mesmo sendo sua segunda esposa. Mas Aang logo corta. A gente nem é casado de verdade. Ela só dá de ombros e finge que não ouviu. O motivo do chamado? O rei quer falar com ele pessoalmente. Aang sente o peso da presença do rei assim que ele entra na sala. O cara é pura imponência, então ele tenta manter a postura e ser respeitoso. Mas para sua surpresa, o rei é bem de boa e já manda ele relaxar. Ele diz que queria muito conhecer Aang depois de ouvir de Megan que ele derrotou o lendário Behemoth. Como rei, ele sente que precisa recompensá-lo. Só que Aang não tá nem aí pra recompensa. O rei insiste, afinal, além de derrotar um dragão absurdo, Aang ainda salvou a princesa quando a carruagem dela foi atacada. Mas na maior humildade, ele responde: se tem alguém para agradecer, é a Yuri. Sem ela, eu não seria tão forte. O rei até agradece Yuri também, mas ela é toda tímida e se esconde atrás de Aang. O rei dá um risinho e comenta que tem um bom olho para julgar caráter, e vê que Aang não é do tipo que deixa o poder subir a cabeça. Como tem outras coisas para resolver, ele encerra a reunião ali, mas antes de sair, diz que tem um presente especial. Ele entrega um relógio com o brasão da família real gravado. Com esse item, Aang pode circular livremente por todo o reino sem ninguém barrar ele. No começo, ele até hesita em aceitar algo tão valioso, mas logo percebe que isso pode ajudar a encontrar a família de Yuri, então ele aceita o presente com gratidão. Enquanto isso, a fama de Aang explode pelo reino. Todo mundo tá falando sobre o cara que derrotou um dragão lendário. Mas enquanto Aang brilha, Zoid só afunda mais e mais. Agora, todo mundo trata ele como lixo, e isso o deixa cada vez mais furioso. O que mais irrita Zoid é ouvir o nome de Aang em todos os cantos. Ele era o mais forte, e agora ninguém dá a mínima pra ele. Se ao menos aquele desgraçado nunca tivesse existido, de repente, uma voz misteriosa ecoa ao seu redor. Uma mulher surge das sombras, um olhar enigmático nos olhos. Talvez eu possa te ajudar. Ela se apresenta com um sorriso sombrio. Meu nome é Shidna, sou um espírito da árvore. Yuri acorda de uma soneca daquelas quando Pina entra no quarto. A mina acabou de sair do banho, então Yuri começa a ajudar a secar o cabelo dela. Enquanto isso, ela desabafa sobre como tá preocupada com o Aang, já que o cara não acorda faz mó tempão desde a última treta. Ela sente que tem algo errado, mas Pina dá um toque, dizendo que ele deve estar só exausto depois de tanta pancadaria. Só que, se Yuri tá tão preocupada assim, Pina manda uma ideia. Por que não preparar uma comida da hora pro Aang comer quando ele acordar? Afinal, nada melhor do que um rango top para animar qualquer um. Yuri curte a sugestão e Pina já emenda que elas podiam sair para comprar os ingredientes antes do Aang despertar. Mas aí bate a dúvida na Yuri. Sair sem ele? Meio arriscado, né? Só que, poxa, qual é a chance de dar ruim logo agora, na única vez que estão saindo sem ele? Enquanto isso, o Aang ainda tá jogado na cama, preso num pesadelo sinistro. Ele vê flashes do passado quando vivia na sombra do Zoid e da Jolene, sempre sendo tratado como lixo, não importa o que fizesse. Toda vez que o Zoid humilhava ele, o Aang só aceitava com um sorriso, que nem um idiota. Aí, do nada, a visão muda e ele se vê sendo devorado vivo por cães infernais. Ele sabe que esse seria o destino dele se não tivesse cruzado com a Yuri e a Úrsula. O pesadelo fica ainda pior quando todas as inseguranças dele se materializam numa versão sombria do seu eu mais fraco, que começa a zoar ele, dizendo que por mais que tente, nunca vai conseguir mudar quem realmente é. Aang acorda num pulo, gritando, todo suado.
Assim que abre os olhos, vê a Úrsula sentada ao lado da cama. Ela fala que ele dormiu por um tempão e que a Yuri e a Pina já estavam começando a se preocupar. Falando nisso, cadê elas? Úrsula responde que as duas saíram para fazer compras. Na hora, En fica cabreiro. Ele não gosta nada da ideia delas andando sozinhas por aí sem ninguém para proteger. Mas Úrsula já adianta que tá rastreando as duas em tempo real, então se rolar qualquer merda, eles podem agir rápido. Por enquanto, ela sugere que En descanse mais um pouco, já que ele claramente estava tendo um pesadelo brabo. Ele respira fundo e conta para ela sobre o sonho. No fundo, ele percebe que, se não fosse a Yuri e a Úrsula, e se a Yuri não tivesse convencido a Úrsula a ajudar, ele já tinha virado rango de monstro faz tempo. Tudo que ele fez foi ter sorte. No fim, ele ainda se enxerga como um fracassado inútil. Enquanto isso, o Zoid está lá, parado, ainda tentando digerir a proposta da Ishida. Ele encara a mulher e solta. "Você tá falando sério mesmo? Vai me ajudar a me vingar do En?" Ishida então começa a falar dos tais olhos espirituais. Segundo ela, o único motivo do En ter ficado tão forte agora é porque recebeu um desses olhos. Então ele nem precisou se esforçar de verdade. Na hora, a ficha cai pro Zoid. O desgraçado do En conseguiu superar ele só porque deu a cagada de ganhar um olho espiritual? Que injustiça! Echidna sorri maliciosa e solta a cartada final. Quer um também? Na hora que escuta isso, o Zoid nem pensa duas vezes. Ele aceita na hora, ansioso, sentindo que finalmente vai poder esmagar aquele desgraçado do En. Echida então forma um olho espiritual na palma da mão e crava direto na testa do Zoid. A dor é insana. O corpo dele começa a se contorcer e se transformar. Ele grita, mas aguenta firme. Quando a transformação termina, ele já não é mais humano. Ele virou monstro. Mas por incrível que pareça, ele não liga. Na real, ele se sente mais forte do que nunca. Para testar os novos poderes, Zoid dá um salto absurdo, voando pelo ar. Seu corpo está mais leve, mais ágil. Sem perder tempo, ele começa a correr pelos telhados da cidade, rindo. Agora, finalmente, ele tem o poder para esmagar o En. No meio do rolê, Zoid acaba avistando Jolene com um novo namorado. Ainda cheio de rancor e ressentimento por ela ter metido o pé, ele nem pensa duas vezes. Salta na direção do cara e arranca a cabeça dele com uma mordida só. Enquanto mastiga, ele olha para Jolene com um sorriso cruel e solta. E agora, para quem você vai correr pedindo ajuda? Jolene congela por um segundo, mas logo percebe que aquele monstro é o próprio Zoid. O desespero bate forte e ela começa a implorar pela vida. Mas para ele, pouco importa. Sem dó nem piedade, ele a devora também. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pina e Yuri estão de boa, passeando, quando um estrondo sinistro ecoa pelas ruas. Em segundos, a cidade vira um caos. Gente gritando, correndo, falando de um monstro à solta. No meio da confusão, Yuri repara num garotinho machucado e corre para ajudá-lo. Assim que ele está seguro, ela manda ele fugir, mas decide ficar para cuidar dos outros feridos. Do outro lado, Zoid está se divertindo destruindo tudo, e Echidna assiste a cena rindo satisfeita. Mas logo ela decide que é hora de parar a brincadeira e começar o trabalho sério. Agora chega de bagunça. Se quer ferrar com o En de vez, ataque os outros espíritos por perto. Se matar eles, ele perde os poderes e volta a ser o fracote de antes. Zoid curte a ideia e já parte pro ataque. Ele avista Yuri ajudando os feridos e aterrissa bem atrás dela, pronto para esmagar com um soco. Mas antes que consiga, Pina age rápido e sela ele dentro de uma barreira, puxando Yuri para escapar. Zoid soca a barreira várias vezes, mas nada acontece. Echidna observa de longe e explica: ataques comuns não vão funcionar nisso aí, mas é por isso que eu te dei as artes anti-espírito. Ele então concentra energia no corpo, acumula tudo o que pode e num golpe só rasga a barreira em pedaços. Livre de novo, ele salta atrás de Yuri e Pina, pronto para acabar com elas. Pina tenta levantar outra barreira, mas dessa vez Zoid destrói como se fosse papel. O choque toma conta dela. Sem defesa alguma, o medo começa a dominar seu rosto. Yuri, decidida a proteger, se joga na frente, mas acaba sendo agarrada. Zoid se prepara para finalizá-la ali mesmo, quando de repente En surge do nada e acerta um golpe brutal, forçando Zoid a soltá-la.
Úrsula aparece ao lado dele e os dois se desculpam pela demora, mas Aang avisa: não dá pra ficar aqui. Todo mundo, entrem no meu olho espiritual. Ele tenta avaliar o monstro com seu olho divino dos espíritos, mas nada. Nenhuma informação aparece. Tem um feitiço de ocultação aqui, ele diz, cerrando os punhos. E é forte pra caramba. Úrsula franze a testa encarando a criatura. Quem diabos está por trás disso? O monstro parte pra cima do Aang, que rebate o ataque e manda ele voando longe. Mas, quando o Zoid volta, Aang tenta bloquear com uma barreira. E adivinha? Mesma coisa que rolou com a Pina. A barreira se despedaça como papel. O impacto do golpe machuca Aang e o monstro começa a tirar onda com a cara dele. Só que aí, no meio da zoeira, Aang reconhece a voz de Zoid e percebe a verdade chocante. Aquele monstro era o próprio Zoid. Zoid confirma na hora e ainda solta um: é isso mesmo, otário. Também ganhei a bênção de um espírito. Agora sou tão poderoso quanto você. Aang fica confuso, sem entender como diabos o Zoid conseguiu uma bênção dessas. Só que enquanto ele tá lá, tentando processar tudo, Zoid aproveita a distração e já chega metendo um soco que joga Aang contra a parede. Em seguida, Zoid tenta cortar ele no meio, mas Aang consegue se esquivar e começa a ganhar distância. Úrsula, vendo aquela cena, já chega cobrando: ei, por que você não tá atacando também, pô? Mas a real é que mesmo com essa forma bizarra, Zoid ainda é um humano, e Aang hesita em matar outro humano, mesmo sendo um babaca como ele. Nesse momento, tentáculos saem do chão e obrigam Aang a pular para o telhado de um prédio, com Zoid vindo logo atrás. Zoid está pirando com o poder absurdo que tem agora, e não entende como Aang nunca usou essa força para se vingar dos que pisaram nele. Ele começa a provocar: você sempre foi um inútil, acha que consegue bancar o herói? Me diz que nunca pensou em arrancar minha cabeça por todo o bullying que fiz com você. Aang tenta negar, mas sua própria sombra começa a jogar na cara dele todos os anos de humilhação, chamando os dois de lixo, insignificantes que fariam qualquer coisa para sobreviver. Por um momento, Aang quase acredita nisso, mas então Yuri aparece gritando que ele tá errado. Para ela, Aang é a pessoa mais gentil que já conheceu, mesmo que ele não perceba isso. Úrsula reforça, dizendo que ele não só ficou mais forte em poder, mas também em coração. Ao contrário de Zoid, que só quer destruir. Aang escolheu usar a força para ajudar os outros. Zoid já tá de saco cheio desse papo motivacional e insiste que Aang é só um fracote que depende dos espíritos. Mas dessa vez, as palavras dele não afetam Aang. Ele admite que só é forte porque Yuri e Úrsula o ajudaram, e é exatamente por isso que ele quer retribuir essa confiança. Conforme ele fala, uma energia poderosa começa a emergir dele, dissipando todas as dúvidas e tornando-o ainda mais forte. Finalmente, Aang se torna um guardião espiritual de verdade, podendo usar 100% do seu poder. Zoid parte para cima de novo, mas agora Aang prevê os movimentos dele com facilidade e contra-ataca. Zoid não acredita no que está vendo. Aang caminha em direção a ele com um olhar de piedade, o que só deixa Zoid mais puto. Ele tenta atacar de novo, mas Aang só levanta uma barreira e espera. Zoid dizendo que barreira nenhuma segura ele, que as artes anti-espírito vão rasgar fácil. Só que, quando ele bate, o golpe simplesmente ricocheteia. O problema? A bênção que ele recebeu equivale a só 10% do poder do espírito, enquanto Aang agora está rodando com 100%, sem chance de vitória. Desesperado, Zoid começa a berrar pra Ishida dar mais poder para ele. Ela, que está curtindo o show, decide dar um empurrãozinho. Com isso, Zoid sofre ainda mais mutações e vai com tudo pra cima do Aang. Mas agora já era. Aang saca a espada e desfere um golpe certeiro, destruindo completamente o olho espiritual de Zoid. No fim, Zoid volta à forma humana e encontra Aang estendendo a mão para ele. Ele odeia como Aang sempre age como um herói bobão, ajudando os outros mesmo sendo fraco, mas Aang diz que não tem nada de errado em querer ajudar alguém. Ele próprio mudou e se tornou quem é hoje, então Zoid também pode mudar. Tudo o que precisa é dar o primeiro passo. Essas palavras finalmente tocam Zoid e ele aceita a mão de Aang. Mas tem um detalhe, né? O cara decapitou 2 pessoas e destruiu metade da cidade. Então, óbvio, vai ser preso por um bom tempo.
En sente pena dele, pois claramente alguém se aproveitou das emoções do cara para conceder esse poder. Mas a pergunta que fica é: o que esse espírito misterioso ganha com isso? Mais tarde, naquela noite, Echidna volta para a cidade e pega o olho espiritual quebrado. Ele gravou toda a luta. Ou seja, agora ela tem todos os dados de combate de En. Tudo saiu como planejado, menos o fato de Zoid ter sobrevivido. No golpe final, En usou os poderes de purificação de Yuri, destruindo a forma monstruosa do Zoid sem matá-lo. Agora existe o risco de ele contar sobre o encontro com Echidna. Para evitar problemas, ela decide selar as memórias dele. Não pode deixar que um detalhe tão bobo atrapalhe seus planos, porque no final das contas, tudo isso faz parte do grande esquema para reviver o Sr. Demônio Mikarin. Depois de um tempo, Yuri chega pro En e solta na lata: "Quero um beijo." Assim, do nada, sem papo furado, sem cafezinho antes. En, já suando frio, tenta dar uma risada nervosa e fala: "Pô, isso não se brinca não, mas aí que tá, não era brincadeira." Yuri explica que é um ritual entre espíritos e seus guardiões. Úrsula aparece, de cara fechada, e fala que mesmo não curtindo a ideia, En ainda estava em fase de teste como guardião. Por isso, a ligação entre ele e Yuri era meio instável, e ela tinha que ficar de babá para não deixar ele pirar com o poder, fosse por ter pouco ou por ter demais. Mas agora que En despertou de vez, o laço entre os dois ficou real oficial, e para fortalecer essa conexão, o beijo tem que rolar. En, na inocência, acha que é só um selinho na mão, tipo um cavaleiro jurando lealdade. Só que, antes dele processar a situação, Pina e a tartaruguinha já estão lá, zoando e dizendo que tem que ser um beijão de verdade. Úrsula manda elas pegarem leve, mas até Pina fica chocada por ela estar de boa com um estranho beijando sua filhota. Úrsula responde sem piscar: En já não é um estranho, mas se ele passar dos limites, mando ele direto para São Pedro. Agora, sozinhos, os dois ficam vermelhos feito tomate. Yuri pede para ele ser gentil. Por quê? É a primeira vez dela. Em seguida, fecha os olhinhos e se posiciona. En vê aquilo e pensa: peraí, por que não é um beijo na mão? Enquanto Yuri tá super empolgada, En tenta se segurar e se convence de que é só um ritual. Ele se aproxima decidido, mas tropeça. O resultado? Um beijinho na testa. Que merda! O pior de tudo, funcionou. O olhinho espiritual dele sobe pro rank SS e Yuri fica tão feliz que quase sai voando de alegria. Corte brusco. Agora estamos num castelo, onde Echidna chega e é recebida por um cara com cara de passarinho chamado Falco. Ele já manda o papo. O que você quer? Echidna, sem rodeios. Ordem do Rei Demônio, eliminar En. Falco acha um insulto darem essa missão para ele. Matar um macaco qualquer. Mas aí Echidna conta que esse macaco derrotou Behemoth sozinho. Ainda assim, Falco não leva a sério. Eu sou um demônio. Dragão nenhum chega aos meus pés. Echidna, com um sorrisinho, faz um carinho no queixo dele e pede docemente: vai lá e resolve isso, tá? Só podemos confiar em você. O passarão suspira, mas aceita. E parte para o mundo humano numa velocidade insana, ativando sua habilidade Vendaval. Não demora nada, e ele já vê En saindo na sacada como se nada tivesse acontecido. Ele se apresenta, cheio de si. Eu sou o Falco, o Vendaval, um barão dos 5 ranks da nobreza demoníaca. En, sem dar a mínima, responde na calma: faz menos barulho, mano. O povo ainda tá dormindo. Isso deixa Falco pistola. Ele ataca com tudo. Só pra levar um tapão e sair voando igual um frango assado. En aparece na frente dele num piscar de olhos e solta: sério, você é só um barãozinho. Nem devia estar aqui. Aí, sem dó, ativa um Rasengan, DP no passarão na hora e de quebra rouba a habilidade dele. Tranquilão. En fica se perguntando o que esse maluco queria que rolasse, porque, óbvio, ele não chegou ali com boas intenções. As minas também aparecem, já que o barulho todo acordou geral. Pina começa a encher o saco dele, falando que ele ficou bombado só por causa do beijinho da irmã dela, e que talvez até seja mais forte que a Úrsula. Mas a própria Úrsula chega, derruba o cara sem esforço nenhum e solta um: tá viajando, pivete, ainda falta muito arroz e feijão pra me superar. No dia seguinte, En vai com a Yuri até a biblioteca proibida do Castelo Real e dá de cara com a Cláudia.
Essa biblioteca tem uns livros sinistros que só a família real pode acessar, mas como o rei deu aquele relógio maroto pro En, ele achava que podia entrar de boas. Só que não. Quando chega lá, descobre que precisa de uma permissão extra direto da biblioteca. Nem a princesa tem essa permissão. Mas no fim, deixam ele entrar, dizendo que lá dentro ele vai descobrir como conseguir esse passe. Quando Yuri está prestes a entrar, algo bizarro acontece. Parece que tem uma barreira invisível que impede a garota de passar. Úrsula brota do nada e percebe que cortaram um vínculo entre En e Yuri. Ela saca na hora que a barreira não deixa quem não é humano entrar, porque nem ela conseguiu atravessar. En percebe que o bagulho é sério e que tem que ficar esperto, mas, por enquanto, resolve seguir sozinho. Enquanto explora, ele vê um monte de livros. Óbvio, né? É uma biblioteca. Mas aí do nada, uma garota despenca lá de cima, e ele a segura antes que ela se espatife no chão. A menina fica vermelha e agradece. E En, que não está acostumado com esse tipo de coisa, fica ainda mais sem graça. Eles se apresentam. Ele é En, e ela, Alice. Alice explica que estava de boa lendo, e quando percebeu, já estava caindo. Com um truquezinho mágico, ela devolve o livro para o lugar e ainda conta que é a bibliotecária, então sabe exatamente onde está cada livro ali dentro. En agradece por ela ter deixado ele entrar sem muita burocracia, e Alice pergunta o que ele está procurando. Ele solta que quer informações sobre onde ficam as masmorras secretas. Ela, curiosa, pergunta o motivo, e ele explica sobre a promessa de ajudar uma amiga a encontrar a família. Alice, de boa, entrega um livro para ele, dizendo que lá tem tudo o que ele precisa saber. En fica mal feliz, mas antes que pudesse se mandar, Alice manda um Yuri tá bem. Ele fica bugado e pergunta como diabos ela sabe do nome da garota. Alice responde que consegue ver o núcleo espiritual da Yuri com o olho esquerdo dela. E não só isso, ela também é o espírito da árvore do mundo. Pulando um pouco no tempo, vemos Yuri e as outras analisando as informações do livro que Alice deu. Só que tem um problema, os lugares listados ali não são masmorras secretas. Yuri não acredita que a irmã teria passado uma informação errada de propósito, e Pina concorda. En se sente mal por não ter conseguido juntar as duas, mas jura que vai encontrar um jeito e pede para confiarem nele. As meninas topam. Enquanto isso, Alice observa de longe e sua mãe, a guardiã, chega junto perguntando por que diabos ela não deu o livro certo, já que a masmorra onde elas estão tem uma conexão direta com suas irmãs. Alice fica meio nervosa e admite que tem medo do mundo exterior. Ela não é forte, só consegue ver através do seu olho, e além do mais, o mundo lá fora tá cheio de humanos. Os mesmos humanos que mataram sua irmã, Kitna. Mas a guardiã solta que En não parece ser como os outros. Isso faz Alice lembrar do momento em que contou para ele que também era um espírito da árvore do mundo. En ia perguntar mais sobre isso, mas bem na hora a mãe dela aparece com a maior cara de brava e solta um "Pô filha, por que não me avisou que tínhamos visita? Eu teria preparado um chá ou algo assim." A guardiã se apresenta como a Kahane e diz que também é filha de Sukaku. E não, também não faço ideia de quem seja esse Sukaku. En, todo animado, se apresenta e a Kahane agradece a visita, dizendo que faz tempo que não via a filha tão feliz. E sim, esse é o máximo de felicidade que Alice consegue demonstrar. Mas agora que sabe que En é um espírito, ela fica intrigada sobre Yuri e Pina tá lá fora, mas a Kahane segura ela e manda a real. Não vai rolar, porque esse lugar nem existe dentro do castelo do rei. É uma masmorra secreta em outro canto, e a porta do castelo só serve como conexão. Além disso, essa porta é mó especial, só humanos podem atravessar. E ainda tem um bloqueio cabuloso, só entra quem Alice e o rei deixarem, porque ali tem uns segredos pesados e a história do reino guardada. As meninas estão lá porque fizeram um acordo, pegam um poder emprestado da árvore do mundo para proteger o lugar e em troca podem ler o que quiserem. Mas esse contrato não deixa as irmãs entrarem fácil assim, senão estão quebrando a regra. Então, elas têm que encontrar a masmorra sozinhas, como fizeram antes. Outra opção seria tirar a Alice da masmorra, mas ela fica bolada com essa ideia. En percebe que ela está insegura e chega perto para trocar uma ideia. Se tem alguém que entende o medo de encarar o mundo lá fora, esse alguém é ele. Mas, graças a Yuri, Úrsula e as outras, ele criou coragem. Então ele promete
Se ela decidir dar esse passo, ele vai estar do lado dela o tempo todo. Vai derrotar quantos monstros forem necessários, sem pressa. Mas vai levar Alice para junto das irmãs e salvar ela. Aí ele manda a pergunta direta. Você topa correr esse risco? Alice fica sem palavras, e ele entende que ela precisa de um tempo para pensar. Mas por enquanto, ele vai focar no que pode fazer. Achar a localização da masmorra, pesquisando em todas as coordenadas do livro. Ele agradece e se manda. Agora, a cena corta para Alice com a mãe dela, a Kahane, que está penteando seu cabelo e falando para ela esperar até acharem a masmorra. Mas a Kahane percebe o óbvio. Alice gostou do garoto. E não precisa nem falar, porque estava na cara dela. Alice fica vermelha igual um tomate. Ela já leu um monte de livros sobre isso, mas agora está sentindo na pele, o coração batendo acelerado, uma alegria esquisita no peito. Antes o mundo dela era preto e branco, mas agora tá cheio de cor. A mãe solta aquela sabedoria de mãe. Tem coisa que a gente aprende lendo, mas tem coisa que só dá para aprender vivendo. E o que a Alice está sentindo agora é do segundo tipo. A Kahane fala para ela relaxar e seguir no seu tempo, porque vai estar sempre ao lado dela. Alice não segura a emoção e começa a chorar, e a mãe, vendo isso, também desaba. Porque Alice é daquele tipo que guarda tudo para si, mas é fácil de ler, igual um livro aberto. Nessa hora, En aparece, e a Kahane dá um tapinha na filha para incentivar. Alice respira fundo e solta. Eu confio em você. Quero que me leve para o mundo lá fora. En nem pensa duas vezes. Pega Alice no colo estilo princesa e dá um salto até a árvore dela. A Kahane mostra o núcleo de Alice, porque sem ele, ela não pode sair. Como ela ainda não consegue ir por conta própria, a mãe faz um clone dela para acompanhar a galera. A aventura começa. Mas tem um detalhe. Alice é fraca que só. Cansa depois de dar uns passos. En tem que carregar ela no colo e ir detonando todos os monstros no caminho, até chegar no chefão. Claro, ele mete uns socos e resolve a parada rapidinho. Depois da luta, Alice chega perto e começa a tocar o rosto dele. A Kahane explica que ela tá preocupada se ele se machucou. En tranquiliza ela, dizendo que tá tudo certo. Quando chegam na saída, Alice fica tristinha porque sabe que não vai mais ser carregada. Mas En manda aquele charme. Eu te carrego quantas vezes você quiser. Alice abre um sorrisão e a Kahane, vendo isso, já solta. Olha só, minha filha tá vivendo uma comédia romântica. E isso faz Alice surtar e começar a girar de vergonha. Finalmente rola o reencontro entre as irmãs, mas Yuri é daquele jeito grudento e Alice já dá um chega pra lá. Enquanto isso, as guardiãs tão de papo como se fossem vizinhas fofoqueiras, menos Úrsula, que tá estranhamente pressionada. Yuri pula para abraçar En toda feliz, porque ele cumpriu a palavra dele. Alice não curte muito essa cena, e Pina percebe na hora. Então, só para provocar, Pina também se joga num abraço. Alice fica possessa e também abraça En, como quem não quer nada. Pina, rindo, manda real. Ué, Alice, você não quer que Yuri nem eu cheguemos perto do seu queridinho? En, meio sem paciência, já solta um para de encher o saco, Pina. Mas Pina, sendo Pina, finaliza com aquele sorrisinho malicioso. Aposto que tá apaixonadinho pela Alice, né? E mais nada, é só isso. Se gostaram, inscrevam-se para apoiar o canal. Comentem a palavra livro para demonstrar que ficaram até o final, já que não muita gente costuma fazer isso. Nos vemos na próxima!